Arquétipos de deusas escuras e asteroides associados. Eu honro o desconhecido em que a grande Senhora escura espera. Eu aprecio a tirada de máscaras e o precioso dom das lágrimas. Eu agradeço os momentos em que ela me despe e fico comovida pela magnitude da sua bondade e as dádivas do seu amor, pois é somente assim que o meu ego pode ser domado e a amargura do meu coração retirada. É pela dureza da sua compaixão que eu posso ser erguida da ruína e a aridez do meu conflito interior. Por isso eu reverencio, louvo e sou grata à grande Senhora escura, pois as suas bênçãos são infinitas, sua compaixão vasta e o dom da sua graça poderoso e curador. A escuridão surgindo. Queen of the Great Below, por Sophie Richter. A luz e a escuridão são as duas polaridades do universo que se entrelaçam permanentemente nas nossas vidas, sabendo que nenhuma delas é superior ou melhor. A escuridão é o espaço em que se processa a renovação e o renascimento. É o ventre materno ou o vazio primordial, origem da vida. Mas também é o poder misterioso da lua negra e das deusas escuras, que nos permite o renascimento das cinzas, das transformações cíclicas. Após milênios passados na escuridão da negação, perseguição e esquecimento, a sacralidade feminina está ressurgindo e se difundindo cada vez mais. Através do estudo dos mitos, das práticas ritualísticas e mágicas, reuniões e rituais em círculos sagrados, as mulheres contemporâneas estão redescobrindo e honrando não apenas os aspectos luminosos dos arquétipos divinos, mas também os escuros, que foram os mais difamados, perseguidos e banidos pelas religiões patriarcais e as filosofias fundamentalistas. Precisamos reconhecer e celebrar as deusas escuras para favorecer a nossa própria integração, cura e renovação. Elas nos conduzem na descoberta e identificação dos nossos próprios aspectos prejudiciais, as chamadas sombras, para nos libertarmos das amarras dos medos, projeções negativas e padrões comportamentais nocivos. O redimensionamento dos valores e conceitos ligados ao sagrado feminino se processa tanto no nível individual quanto coletivo, sendo necessário um trabalho interior de integração antes de confrontar a manifestação da escuridão no mundo externo e contribuir para a almejada complementação das polaridades. No nível individual, a integração entre luz e sombra irá abrir a comunicação e a interação entre consciente e inconsciente, recriando novas modalidades de expressão. No nível cultural, econômico, social, artístico e religioso, serão criadas as premissas para uma maior tolerância,
respeito pelas diferenças e aceitação dos paradoxos. Mesmo que isso agora pareça utópico, vale a pena acreditar e se empenhar nesta direção. O presente trabalho é uma tentativa para incentivar as mulheres contemporâneas a conhecer e adotar para si mesmas as dimensões pouco reconhecidas e cultuadas da Grande Mãe, representadas pelos arquétipos das deusas escuras, cuja importância foi negada, difamada e distorcida pelo patriarcado, tendo enfatizados apenas seus poderes destrutivos, transmutadores e desafiadores, tão necessários e importantes na manutenção do equilíbrio universal, quanto seus dons geradores, nutridores e renovadores da vida. Cada vez mais os antigos mitos e lendas se fazem presentes na nossa vida como preciosos auxiliares. Os mitos eram respeitados pelos povos antigos como sendo a representação plástica das suas tradições e sabedoria. No nível externo, as lendas transmitidas ao longo das gerações por via oral descreviam a história da criação e da humanidade. No nível interno e nos ensinamentos místicos, os mitos abordavam os aspectos psicológicos do ser humano e os associavam com personagens míticos. As histórias das divindades representavam caracteres e roteiros básicos ao alcance dos indivíduos, que podiam assim encontrar o significado das suas vidas. Denominados por Carl Jung de padrões eternos da alma, os mitos contêm a inspiração divina que pode ajudar os homens na sua busca de autoconhecimento, crescimento e cura. Os antigos mitos e lendas continuam a viver nos nossos sonhos, fantasias, símbolos, ações e interações das nossas vidas, sendo a linguagem natural do inconsciente coletivo. Segundo o mitólogo e historiador Joseph Campbell, as divindades vivem em nós como forças da nossa personalidade e suas histórias representam os temas míticos que modelam nossas vidas. Ao mergulhar no universo mítico, conhecendo, compreendendo e vivenciando aspectos e atributos de um arquétipo divino, estaremos ampliando a nossa percepção sutil e o nosso autoconhecimento, pois poderemos entrar em sintonia e ressonância com memórias ocultas ligadas a eventos, pessoas ou circunstâncias da nossa vida, passada ou presente. Na cosmologia grega existem 3 mitos principais que relatam a criação do mundo. Em um deles, Homero considera a deusa do mar, Tétis, como a mãe do mundo. No segundo, Hesíodo atribui este poder a Gaia, a grande mãe terra. No terceiro, a tradição órfica considera Nix, a deusa da noite escura, como mãe do mundo, pois foi ela quem pôs o ovo cósmico. As 3 versões da criação correspondem a uma das faces da deusa tríplice e a um dos aspectos da consciência humana. As divindades criadas por Gaia são associadas com as dimensões sensoriais da mente consciente e luminosa, que percebem um mundo sólido, tangível e telúrico.
Os filhos de Nix nos levam à escuridão do inconsciente, um território sem forma e não físico, reino dos nossos tesouros e inimigos ocultos. As divindades que surgiram de Tétis ligam as profundezas escuras do oceano com as ondas da superfície, onde a luz se reflete. Elas são as mediadoras que se movimentam entre a esfera consciente, luminosa e o inconsciente escuro da nossa psique. Os povos antigos não imaginavam o inconsciente como uma parte oculta da psique humana, mas como uma realidade externa. As profundezas ocultas e assustadoras do mundo subterrâneo eram vistas como uma região desconhecida e misteriosa, morada dos espíritos e considerada um lugar real, geográfico que podia ser visitado. As rainhas regentes do mundo subterrâneo eram as deusas da lua escura que detinham o poder da morte, podendo destruir tudo o que tinha sido criado no mundo de cima, detendo também os poderes do renascimento e imortalidade no eterno ciclo de morte e vida. As deusas escuras eram guardiãs dos mistérios, sonhos, visões, profecias e do conhecimento mágico que permitia compreender os segredos dos poderes ocultos. Somente com a ajuda de uma deusa escura que poderia ser estabelecida uma relação segura e o auxílio dos poderes subterrâneos. A visão contemporânea da psicologia confirma a antiga sabedoria, sugerindo que um relacionamento seguro com o poder do inconsciente é alcançado pela abordagem da sombra. A antiga deusa escura, rejeitada e perseguida durante milênios, voltou ao mundo atual, personificada nos conceitos psicológicos e simbolizando a sombra feminina. Como as filhas da noite habitam nos recônditos escuros da psique, elas não podem ser alcançadas pela mente consciente e nem se manifestam na luz do dia. Se respeitarmos as forças escuras do nosso inconsciente, as deusas escuras vão nos beneficiar com percepções, cura e renovação. Mas, se rejeitarmos e ignorarmos suas filhas, que personificam nossas sombras, a escuridão irá irromper de forma inesperada na nossa realidade consciente, principalmente nos momentos de fragilidade emocional ou psíquica. Podemos comparar esta atuação das sombras como uma ação punitiva pela sua rejeição, que vai provocar distúrbios e destruição da nossa vida. As culturas patriarcais distorceram o arquétipo da deusa escura, tornando-o um ser maligno, imbuído de poderes demoníacos e caricaturado como a bruxa malvada consorte do demônio. Por termos perdido o conhecimento dos poderes de renovação e cura e sermos impregnadas com medos e preconceitos, nossa capacidade de regeneração foi diminuída e nossos relacionamentos envenenados por complexos e jogos de poder. O nosso maior desafio é mergulhar nas profundezas emocionais, enfrentar sentimentos reprimidos, liberar energias bloqueadas e trazer à luz da consciência a nossa escuridão interior, para que seja reconhecida, curada e integrada. À medida que nossas projeções da sombra são reabsorvidas, poderemos enxergar com maior objetividade
equilibrar emoções, sentimentos e instintos para sermos capazes de uma expressão pessoal, positiva, criativa e dinâmica. Ao optar por uma abertura na nossa escuridão interior, conseguiremos reativar os arquétipos latentes da deusa escura existentes na nossa memória, reunir as energias emocionais da água e a sustentação pela terra, nos nutrir e assim curar as nossas feridas e mágoas do passado pelo perdão e amor. Portanto, para nos curarmos em todos os níveis, precisamos penetrar na escuridão do nosso inconsciente e criar uma relação de respeito, amor e aceitação com os aspectos da deusa escura, desfazendo as distorções mitológicas, religiosas e históricas das deusas regentes da lua negra, e descobrindo como o arquétipo da deusa escura foi denegrido, corrompido e permeado por falsidade e maldade. Iremos resgatar os aspectos negligenciados da nossa psique e superar os medos da morte e da anulação em busca da nossa cura. Para o presente trabalho, foram escolhidos arquétipos representativos de vários panteões e culturas, sem, no entanto, abranger toda a vasta mitologia e simbologia das deusas escuras existentes nas diversas épocas, lugares e civilizações antigas do mundo e nas tradições nativas de alguns povos indígenas. Em alguns casos, foi apresentado o asteroide associado com o arquétipo da deusa e a sua interpretação na leitura do mapa natal. Asteroides associados às deusas escuras. Os asteroides fazem parte de um grupo numeroso de pequenos corpos planetários, menores do que a nossa Lua, situados na grande maioria no cinturão principal de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Mais de 12.000 asteroides têm órbitas bem determinadas. Eles orbitam o Sol aproximadamente na mesma direção dos planetas, de oeste para leste, e a maioria no mesmo plano. A sua descoberta se iniciou a partir do ano de 1800 e os primeiros 4 conhecidos e nomeados com nomes de deusas antigas, Ceres, Palas Atena, Juno, Vesta, representaram aspectos do princípio feminino arquetípico rejeitado pela cultura patriarcal. Antes da sua descoberta, os únicos significadores astrológicos do princípio feminino nos mapas tradicionais eram Lua, a mãe, e Vênus, esposa, amante. Em 1970, a primeira efeméride dos asteroides foi publicada por Eleanor Bach, e os novos aspectos do feminino começaram a penetrar lentamente na consciência da humanidade. Foram identificados aproximadamente 36.000 asteroides com órbitas precisas e em média existem 100 em cada grau do zodíaco. O significado astrológico dos asteroides começou a ser construído no final do século XX. Logo depois das suas descobertas, os astrólogos começaram a definir suas constituições a partir de suas características físicas, da órbita, do posicionamento entre os planetas e do significado mitológico do nome que receberam. Depois da descoberta
de um objeto estelar pelos astrônomos, vem à consciência a sua função ou qualidade na personalidade descrita e estudada pelos astrólogos. Na década dos anos 70, com a descoberta de Quirón em 1977, o estudo astrológico dos asteroides tomou maior expansão. É interessante para cada mulher conhecer a lista dos asteroides com seus significados astrológicos, escolher aqueles que chamam a sua atenção e, a partir de seu nome e simbolismo mítico, estudar as influências astrológicas no seu mapa natal. Os asteroides correspondem ao arquétipo feminino contido nos seus nomes mitológicos. Eles funcionam como elos entre a consciência pessoal e coletiva, facilitando a transformação. Quando estão em evidência no mapa natal de uma pessoa, eles indicam a presença de um potencial de transformação. A extensão em que os assuntos psicológicos representados pelos asteroides são percebidos e vivenciados na vida pessoal revela o grau e a forma em que irá se processar a transformação. É importante que a vivência destas transformações seja consciente para que possa ser expandida a consciência e ampliada a percepção. As deusas regentes dos asteroides atuam como veículos energéticos, favorecendo a transformação. Elas representam aquelas experiências, vivências ou crises que modificam as funções cerebrais e abrem a percepção para frequências cósmicas e coletivas. Certas mudanças vibratórias representam o despertar do princípio feminino na psique individual, necessário para efetuar um equilíbrio planetário. Na interpretação mítico-psicológica dos mapas astrológicos, o posicionamento dos asteroides, que tem o mesmo nome das deusas escuras, representam as sombras pessoais existentes nas mulheres e homens. A interpretação dos asteroides no mapa natal deve seguir as mesmas diretrizes que são usadas para os planetas, levando em consideração sua colocação nas casas e nos signos zodiacais e as suas conjunções planetárias. Porém, seu peso é muito menor do que dos planetas e dos 4 asteroides maiores, Ceres, Vesta, Palas Athena e Juno. A importância de cada asteroide no mapa varia de uma pessoa para outra, sendo mais relevante quando ele está em conjunção ou oposição com a Lua ou o Sol, o ascendente ou descendente, situado nas casas 4, 7 ou 10, em aspecto com outros planetas pessoais, Quirón, Lilith e os asteroides maiores acima citados, e recebendo aspectos importantes, conjunção, oposição dos planetas transitantes. Atualmente, os novos meios tecnológicos, programas de computador na internet, efemérides, associações de astrólogos possibilitam o acesso às colocações dos asteroides nos mapas natais. No site, pelo link mostrado no vídeo, pode ser feito o desenho de seu mapa natal, incluindo o posicionamento do asteroide que quiser. No link mostrado no vídeo,
chamado de seleção alargada de mapas, dá para incluir o cálculo do posicionamento de todos os asteroides. No link mostrado no vídeo, encontra-se uma lista com os nomes e números de quase 15.000 asteroides. O site mostrado no vídeo tem a lista com todos os asteroides conhecidos, com seus nomes, números, datas de descoberta e descobridor, 100.000 asteroides. No site mostrado no vídeo, encontram-se as efemérides e a localização de qualquer asteroide em coordenadas equatoriais, RA e declinação. Por não fazer parte do propósito principal do livro, centrado nos mitos e rituais das deusas escuras, as informações sobre os asteroides são limitadas ao espaço disponível. Cabe a cada mulher que trilha a senda da sacralidade feminina e que busca sua identidade mítico-astrológica, completar as lacunas com maiores conhecimentos teóricos e a aplicação prática no seu próprio mapa. Gratidão.